Olá, a doutrina espírita trata da reencarnação. É uma explicação lógica, mas algumas pessoas poderiam perguntar: se tem reencarnação, por que eu não me lembro das vidas passadas que já tive? Então, com base no Livro dos Espíritos, nós vamos buscar o conhecimento que necessitamos e, com base nesse conhecimento, vamos levar a todos aqueles que têm dúvida, que carregam essa pergunta sobre a reencarnação. Então nós começamos pelo Livro dos Espíritos, na questão 392. Nessa questão, os Espíritos nos ensinam que, uma vez encarnado, uma vez o Espírito encarnado, ele perde a lembrança do seu passado. Por quê? Porque não pode e nem deve saber tudo. Mas por que não deve? Porque essa é uma decisão de Deus, do nosso Criador. Ele que define as leis, as regras, para que nós possamos, então, viver as nossas experiências, seja encarnado, seja desencarnado. Então, esquecendo o passado, nós podemos e devemos construir caminhos melhores. O que quer dizer isso? Eu não estou me lembrando dos caminhos equivocados, errados, que eu percorri, e a partir daí, então, eu tenho uma oportunidade, numa nova existência, numa nova encarnação, de fazer caminhos melhores. Porque ao nascer numa nova existência, numa nova encarnação, é como se essa fosse a primeira. E eu vou ter todos os meios, todas as informações para poder, então, aproveitar melhor a encarnação. Por isso, a doutrina espírita recomenda, já desde a infância, a aproximação das crianças através da evangelização infantil, que depois vai seguindo, conforme as idades, nos diferentes programas. Para que o ser humano possa, então, aproveitar da melhor maneira possível a sua encarnação. Na pergunta 393, nós aprendemos que a lei de Deus é a lei que foca o progresso. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada nova encarnação, o ser humano vem com mais inteligência, porque ele traz das vidas anteriores e já nasce com algum saber. É por isso que vemos as crianças cada vez mais com conhecimentos avançados e nos impressiona, não é? O homem aprende, desencarna, continua aprendendo no plano espiritual, reencarna com um nível de conhecimento maior. É por isso que nós vemos na história da humanidade os avanços que a humanidade alcança, em todos os campos, científico, filosófico, moral. Há um notável crescimento, basta ter olhos de ver ao longo do tempo. E uma vez progredindo, o ser humano consegue distinguir de forma melhor o que é o bem e o que é o mal.
E por conta de saber distinguir o bem do mal, é que o homem faz uso de um atributo que Deus deu para cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Então, eu tenho o poder de decidir o caminho que eu quero para mim. Se eu escolher o caminho do bem, o caminho da luz, eu colherei resultados melhores, da paz, da harmonia, da serenidade. Se eu escolher o caminho do mal, o caminho das trevas, eu serei cada vez menos paciente, eu serei cada vez mais nervoso, irritado, incompreensível com o que os outros fazem. Então, essa pergunta 393 é bastante clara. Para o progresso, eu preciso progredir no bem e na luz. Ao desencarnar, todos os espíritos, assim que faz aquela transição de se desligar do corpo físico e ficar livre no mundo espiritual, toda a vivência que aquele espírito que desencarnou teve, ela vai se desenrolar à sua frente, como um filme. E nesse momento que ele vai vendo o seu comportamento, suas atitudes, suas palavras, os seus pensamentos, ele percebe as faltas que cometeu. Ele percebe e descobre que essas faltas são a causa do seu sofrimento. Ele percebe que as escolhas mal feitas levaram à dor e ao sofrimento. Então ele percebe que não é Deus que castiga, não é Deus que pune, mas nós é que procuramos o nosso caminho pela luz ou o nosso caminho pelas trevas. Trevas é sinônimo, neste caso, de dor e sofrimento. Então o espírito vê o que poderia ter evitado de cometer, vê que às vezes não deveria ter exagerado no tom de voz, não deveria ter julgado, e por conta disso, ele vai compreender que não é Deus que castiga, mas que há uma outra lei de Deus, chamada lei da justiça, que por conta daquilo de errado que fez, levou a consequências de dor e sofrimento. Vê que Deus não é quem castiga e percebe que o que passa consigo mesmo é resultado dos seus atos, das suas palavras e das suas atitudes. Compreende que apenas uma nova existência no corpo físico é que permitirá reparar tudo aquilo que não aproveitou na existência anterior. Então, esse espírito busca desenvolver um programa reencarnatório com o auxílio dos bons espíritos, onde ele vai buscar provas, desafios, vai buscar embates com pessoas, com dificuldades, com facilidades, que levam a um adiantamento espiritual. Então todos nós, quando reencarnamos, conhecemos muito bem as famílias onde viremos, conhecemos muito bem as pessoas com quem vamos nos encontrar ao longo da nossa encarnação. E sabemos que alguns desses reencontros são difíceis, mas nós pedimos para enfrentar essas provas, nós pedimos para enfrentar essas dificuldades. E para não vir sozinhos e desamparados, nós também pedimos ajuda aos espíritos superiores e assim Deus provê a cada um de nós um guardião, um espírito que irá nos ajudar 24 horas por dia em todos os momentos. Esse guardião, esse espírito protetor, é aquele que vai nos intuir. Quando estivermos diante de uma situação que nos levou a uma queda em vidas anteriores, esse guardião irá nos orientar, irá nos intuir
para que não repitamos o mesmo erro. Essa intuição, esse espírito, chega até nós através do pensamento. O pensamento que surge quando temos uma decisão para tomar e às vezes que nos leva a caminhos errados. Então ele surge, pensamento a pensamento, o guardião e nós, ele desencarnado e nós encarnados, e esse pensamento brota dentro de nós como uma espécie de resistência. Não faça isso. Se fizer isso, vai se dar mal. Cuidado, preste atenção, pare. Muitos de nós já tivemos pensamentos assim, intuição assim. Por quê? Porque é o nosso guardião, é o nosso mentor agindo para que nós não cometamos a mesma falha. Essa resistência, então, é aquela voz da consciência que todos nós temos. É ela, a consciência, quem fala para nós. Ela está recordando um mau êxito, um mau resultado de outras vidas e nos pede para parar, para não repetir aquilo. Às vezes repetimos e colhemos frutos muito amargos. Essa voz, na nova existência, adverte para que não caiamos nas mesmas faltas de outras vidas. Então, num novo corpo físico, o espírito vem para novas provas, novas realizações. E quando ele passa bem por essas provas, quando ele tem coragem, quando ele resiste a essas provas, ele, ao retornar ao plano espiritual, ele então alcança um progresso. É assim que nós evoluímos ética e moralmente. É assim que nós progredimos em espíritos no rumo que nos leva à luz, no caminho da luz. Allan Kardec deixa alguns comentários na sequência dessas perguntas e diz: se durante a encarnação não há lembrança das existências anteriores, nós temos a intuição. René Descartes, um grande filósofo espírita francês do século passado, nasceu no 19, desencarnou no 20, René Descartes, ele diz que nós temos, a nossa consciência é feita de camadas. Cada existência nossa, cada encarnação tem uma camada construída. E aqui encarnado, às vezes temos uma intuição, é a ligação que nós fazemos a uma dessas camadas de consciência. O objetivo, encarnando, é pegar uma dessas camadas mal construídas, onde fomos perversos, rancorosos, maledicentes, sei lá o que já fomos, e trabalhar essa camada desmanchando essa construção mal feita. E no seu lugar colocar uma construção de uma consciência da paz, do amor, da serenidade. Então, isso chega até nós por pura intuição. As tendências instintivas que nós temos são, então, as reminiscências de vidas passadas. É a nossa consciência dizendo: você já fez isso e se deu mal. Pare, não repita. E é essa força que a nossa consciência vai fazer com que paremos antes de um ato que depois vamos arrepender. É essa força que vem de dentro de nós e que precisamos ter a precisa consciência de valorizar e não dizer: ninguém está vendo, vou fazer, ou só dessa vez, ou nunca mais repetirei. Então, preste atenção. Jesus ensinou: orai e vigiai.
orar para ficarmos fortalecidos espiritualmente e vigiar para que prestemos atenção naquilo que vamos falar, que vamos pensar e que vamos fazer. Essas reminiscências de outras vidas representam o desejo, às vezes desenfreados, que temos por determinada situação, por determinada coisa. Então, essa consciência é a advertência que necessitamos para não repetir. Kardec também esclarece que esquecer as vidas passadas é uma revelação da grande, da imensa sabedoria e misericórdia de Deus. Misericórdia porque se fizermos alguma coisa ruim ou muito ruim, poderíamos mergulhar em depressão profunda na atual existência. Então Kardec diz, essas existências, quanto mais evoluirmos, mais lembraremos. Então o dia que atingirmos esferas mais elevadas, mundos superiores à Terra, que é de provas e expiações, e quando lembrarmos dessas existências infelizes, diz Kardec que essa lembrança será como um sonho ruim, como um pesadelo. Ao passo que, quando lembramos dessas existências infelizes em mundos primitivos ou mundo de provas e expiações, que é onde a Terra se encontra hoje, essas lembranças seriam um agravamento na atual existência das infelicidades cometidas em outras épocas. Portanto, tudo o que Deus fez é bem feito, e não cabe a nós criticarmos como Deus deveria ter organizado, controlado, regulado o universo. Cuidado, muitas pessoas vivem reclamando de Deus, né? Lembrar de vidas anteriores poderia trazer graves inconvenientes. Por exemplo, você lembrar que humilhou uma pessoa, ou você lembrar que uma pessoa te humilhou. Você exaltar o teu orgulho, ou alguém exaltar o orgulho contra você, e você ver que em outra vida você exaltava o teu orgulho. Então essas lembranças não fariam bem. Essas lembranças travariam o nosso livre-arbítrio para uma boa decisão e iríamos querer devolver o mal com o mal, que não é a lei que Jesus trouxe. Jesus trouxe a lei de oferecer a outra face. Se te dão o mal, devolva o bem. Deus, diz Kardec, dá o necessário para nós melhorarmos a nós mesmos. Uma vez que eu melhoro tudo no meu entorno. Essa é a compreensão. Então a voz da consciência e as tendências instintivas tiram aquilo que poderia prejudicar, aquilo que poderia fazer perder uma existência no corpo físico. Ter a lembrança dos atos anteriores, das vivências anteriores, poderia ter desagradáveis efeitos sobre as nossas relações sociais e conosco, individualmente também. Nem sempre há motivo para se orgulhar do passado, das outras vidas. Então, ter essas existências encobertas por um véu que não podemos acessar, em verdade, é uma felicidade. Nos mundos superiores, onde reina o bem, a lembrança do passado não é penosa, é um estímulo. Lembro de Emmanuel dizer certa vez que ele recebe muitos elogios de nós aqui da Terra, né? Com as obras que ele deixou para nós. E às vezes elogios vão envolvendo numa quantidade tamanha que ele começa a perder controle sobre ele mesmo. Começa a ceder para a vaidade, para o orgulho. Então, o que ele faz? Ele vai buscar as suas existências anteriores, onde ele foi senador romano, onde ele foi procônsul romano,
para descobrir que o caminho é outro, e aí ele mantém a humildade. Então, lembrar daquelas existências, para ele é um sonho ruim e uma advertência para não andar mais por aqueles caminhos. E é isso que nos alerta, né, Kardec. Na pergunta 395 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem: nem sempre podemos ter revelações sobre nossas existências anteriores. É fácil imaginar. Poderia ser muito trágico. Embora muitos saibam o que foram e o que fizeram. Claro, espíritos mais elevados, como Chico Xavier, tinha conhecimento do que já foi, do que já fez. E se fosse permitido, diria abertamente e faria suas revelações do passado. Claro que esses espíritos são tão elevados de moral e de ética e no bem, na luz, que não se dão a esse trabalho. Agora, muitos, numa atitude de falso profeta, também saem dizendo que foram isso ou aquilo, mas a credibilidade é muito pequena. Na pergunta 396, aprendemos que algumas pessoas têm vaga lembrança de um passado desconhecido. Algumas vezes é real. Mas, olha a advertência dos espíritos, quase sempre é ilusão. Então, é preciso se precaver. Pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, não queira saber o seu passado. Não queira perder tempo com isso. Imagine que tudo foi perdoado. E foi por Deus, por Jesus. Agora você está começando do zero. E se você está começando do zero, você tem a opção de fazer luz ou fazer trevas. A escolha é tua. E a cada amanhecer nós temos essa oportunidade. Porque o ontem é passado. O que importa é o que eu faço agora. Porque tudo que eu faço agora, eu vou colher no futuro, e o futuro pode ser outra existência. Lembrando que Elias havia mandado decapitar mais de 400 sacerdotes pagãos. E Elias, disse Jesus, reencarnou como João o Batista. E João Batista teve que morte? Foi decapitado. Salomé pediu a cabeça dele. Então, colhe-se o que se planta. Elias, profeta de grandeza moral, mas tinha alguns resquícios primitivos, de mundos bem mais atrasados. E ele precisou passar pelo fio da espada, porque essa é a lei. O que fazemos, farão conosco. Se eu fizer o bem, eu receberei o bem. Se eu fizer o mal, pagarei com o mal, no corpo físico. Na pergunta 397, à medida que o corpo é menos material, vamos ter acesso cada vez melhor, mais nítido, mais firme sobre o passado. Por isso, o Chico devia ter acesso a incontáveis vidas passadas dele. E isso que o mantinha humilde, porque ele via os erros que já cometera e que agora estava empenhado em fazer o bem. É isso que faz o Divaldo Pereira Franco dizer: não me permito ouvir palavrão. Por quê? O padrão vibratório de um palavrão é baixo, liga a entidades sofredoras, zombeteiras. Então ele não se permite ouvir. Não é falar. Falar ele não fala. Ele não quer ouvir. Fica a dica do Divaldo. A lembrança do passado, então, é mais clara para habitantes dos diferentes mundos de ordem superior. Por isso nós vamos encontrar também os profetas, né? Os médiums, que são a mesma coisa. Profeta e médium
quer dizer a mesma coisa, tem uma relação, uma comunicação mais fácil com o plano espiritual. Então, isso é uma grande ajuda e é uma grande conquista, né? Ajuda para si mesmo e ajuda para a humanidade de uma forma geral. Na pergunta 398, aprendemos que as tendências instintivas, os instintos que temos às vezes, são reminiscências do passado, ou seja, foram vidas que já tivemos em outras eras. Estudar essas tendências que carregamos pode indicar as faltas que já cometemos. Pode indicar não quer dizer que é uma verdade, porque nós ainda somos pequeninos e frágeis em termos de moral e em termos de ética. Então precisamos, por demais, do auxílio dos bons espíritos. Nesse aspecto, é necessário considerar que a melhora no espírito e as decisões no estado errante é que te conduziram a falhas. Mas se hoje você tem uma lucidez melhor, se a existência atual te dá uma compreensão maior, uma visão mais nobre do que seja luz e do que seja trevas, então a existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Eu costumo dizer que a nossa encarnação atual é a melhor versão de nós mesmos, considerando todas as outras vidas que já tivemos. Nessa mesma questão 398, Kardec abre a 398A. E nessa 398A, vamos aprender que conforme o adiantamento moral, espiritual de cada espírito, ele vai cometer faltas que não cometeu em outras vidas. Ou seja, o adiantamento dele é muito pequeno. Ele está muito mais preso à matéria, às dependências da matéria que os órgãos dos sentidos criam para nós, né? Ver e julgar, ouvir e interpretar errado, o tato nos leva a muitas consequências cruéis. Então, é possível que você cometa alguma coisa que não cometeu em outra vida no aspecto negativo. Então, qual é o segredo, diz Kardec? Resistir a essas quedas. Resistir a essa provação. Não se entregar. Até dizem que a carne é fraca. Não é. A carne é a mesma para todo mundo. O espírito é que está num estágio de incompreensão. E se você no corpo físico não resistir, não impor a sua vontade enquanto espírito, poderá cair em novas faltas. Poderá cometer novos deslizes. Isso é atraso? Não. A lei de Deus é lei de evolução. Você cair nas provas que tem que passar, nas faltas que vai cometer, indica um estágio estacionário. Você está estacionado naquele grau de evolução que atingiu e vai desencarnar sem apresentar progresso. É a parábola dos talentos, né? Quando Jesus nos ensina que o Senhor, lá, o dono da vinha, deu 5 moedas a um, 3 moedas a outro e 1 moeda a um terceiro dos seus colaboradores. Esse dono da fazenda é Deus. Esses 3 trabalhadores somos nós, a humanidade. Então, cada um encarna com alguns talentos que já desenvolveu de outras oportunidades. E aí o Senhor voltou, que é quando nós desencarnamos, o Senhor voltou e foi tomar contas com o que tinha 5 moedas. E esse que tinha 5 talentos mostrou outros 5, 10 talentos. Então aquele senhor disse: fique com todos, você os merece. E o de 3
também tinha feito 6. E o Senhor disse, fica com todos, você merece. E o que tinha recebido 1 talento só, uma moeda só, a enterrou com medo de perder. E o Senhor pegou de volta aquela moeda. O que quer dizer isso? Que a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Estamos aqui, nesta encarnação, para avançar, para progredir, e não para estacionar. Estamos aqui para multiplicar as bondades que já aprendemos, que já desenvolvemos e que já praticamos. A caridade, a prece, o querer bem, manter a paz, evitar as discussões que não levam a nada. Então, é isso que a 398A traz para nós. Já na 399, nós vamos ver que as vicissitudes da vida são expiação de faltas de outras vidas. São também provas para o futuro. A sua capacidade de resistir aos tais prazeres que a vida oferece. Disse Paulo, estou no mundo, mas não sou do mundo. E depois também ele disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. É essa a explicação que os espíritos dão. Cada um é punido naquilo que falhou. Punido por si mesmo, porque cada um de nós que decide o que quer fazer. Tem o livre-arbítrio. Então, essas questões não são assim absolutas, exatas, como uma equação matemática ou um cálculo de engenharia. Por quê? As provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado, ou seja, há espíritos resgatando o passado em nosso meio e há espíritos também se preparando para um adiantamento moral nas vidas futuras. Então não dá nunca para dizer uma coisa. Tudo tem a sua explicação. Ao desencarnarmos, saberemos do nosso caso específico. Mas esperar desencarnar para saber é um pouco tarde. É melhor tomar as atitudes corretas, os pensamentos corretos, enquanto estamos aqui. A encarnação é uma bênção. É uma bênção. Kardec diz que a providência, que Deus, a providência, marca um tempo para cada um de nós vivermos essa vida errante. O que é errante? É o espírito que mais erra do que acerta, que mais faz escolhas erradas do que certas. Então, temos um tempo para isso. E, a propósito, está terminando um tempo coletivo do planeta todo, que é o final de provas e expiações, para adentrarmos num mundo um pouco melhor, que se chama regeneração. Provas e expiações é onde o mal predomina. Regeneração é onde o bem predomina, mas ainda teremos mal para corrigir e a partir daí partimos então para um mundo considerado ditoso, um mundo melhor, um mundo onde o bem seja praticado por todos o tempo todo. Então o espírito, quando encarna, ele escolhe suas provas. Ele quer conviver com aquele espírito difícil para ele, porque ele quer apressar o seu adiantamento moral. Ele quer alcançar outras esferas de luz. Então são provas que se relacionam às faltas que deve expiar. Se ele vence essas provas, ele vai se elevar, mas se falhar, terá que recomeçar. E é essa a questão. A Terra indo para a regeneração, onde o bem predomina sobre o mal, e você não aproveita esses próximos 30, 40 anos, então você terá que deixar a Terra, porque a Terra será um planeta onde o bem predominará sobre o mal. Então se esforce, aproveite sua vida no lar, no local de trabalho, entre amigos, pratique a caridade de coração.
não por ostentação. E Kardec ensina que pelo livre-arbítrio, estando desencarnado, alguns de nós conseguem escolher suas provas. Desencarnado. Já encarnado, não sabe o que foi feito no passado, cada um de nós irá decidir o que fará. Decidirá entre o bem e o mal. Porque se não tivéssemos o livre-arbítrio, todos nós não seríamos seres humanos. Seríamos como uma máquina. Seríamos um robô. Não pensaríamos, não mediríamos consequência, simplesmente viveríamos. Então, o encarnado perde a lembrança das vidas passadas e, às vezes, tem uma vaga consciência. Não é difícil para nós imaginarmos. Se fôssemos bons, espíritos muito bons, não estaríamos aqui vivendo as situações que vivemos, não é? E essas vivências, elas podem ser reveladas pela vontade dos espíritos superiores. Há casos que eles interferem, que eles nos levam em sonho e explicam certas coisas, mostram certas coisas, para que possamos dar um rumo melhor às nossas vidas. Mas às vezes temos esses sonhos, temos esses pensamentos e não valorizamos. E o pior, muitas pessoas querem descobrir o seu passado por curiosidade. Curiosidade não é nada relacionado a Deus. Curiosidade é coisa mesquinha, é egoísmo, é orgulho. Isso faz mal. Tenha apenas a vontade de conhecer a você mesmo, não importa o passado. As existências futuras dependem de como vamos cumprir a vida presente. Então, aproveite cada segundo da sua vida no bem, na paz, na harmonia, na serenidade. Esquecer os atos infelizes de outras vidas, as faltas cometidas, não é obstáculo ao progresso, porque o conhecimento delas e o desejo de as reparar está impregnado em nós, no perispírito. E são exatamente esse conhecimento e esse desejo de reparo que vão guiar cada um de nós, si mesmo, pela intuição. Então, a intuição é uma consequência do conhecimento e do desejo de melhorar. E ela brota e gera em nós um pensamento íntimo, individual, nosso, que cresce para resistir ao mal, para resistir a cair nas tentações. Olha como depende de nós. Esse pensamento que nós vamos desenvolvendo de resistência, nada mais é do que a voz da consciência, que os bons espíritos que nos ajudam as envolvem e as fortalecem, nos ajudam, né? São as boas inspirações que às vezes brotam e dizemos, nossa, do nada me brotou essa ideia. São os bons espíritos se esforçando para nos ajudar. Não conhecendo os atos feitos, praticados, vividos nas vidas anteriores, pode-se o gênero das faltas, o caráter dominante, pode se revelar dessa forma, né? A pessoa tem essa índole, tem aquela índole, tem esse gênero de cometer faltas, tem esse caráter que predomina nas suas ações. Isso são sinais para você perceber quem é você, no íntimo, lá na alma. Porque essas situações, esses gêneros de falta, esses caráteres que cada um tem, para o bem ou para o mal, são tendências construídas intimamente
nas vidas que passamos anteriormente. Então, as vicissitudes da vida corpórea são uma expiação. E as pessoas acham que tenho que me entregar aos prazeres que a terra oferece, porque a vida é curta. Tenho que me entregar à melhora de mim mesmo, porque de fato a encarnação é curta. 70, 80, 90 anos passa muito rápido. Rápido demais. Então, essas vicissitudes vão te levar à expiação, vão te levar a provas cada vez mais difíceis. Mas são essas provas, são essas expiações que vão depurar o mal que construímos em nós mesmos, que vão nos elevar, desde que vivamos a nossa vida com resignação, sem reclamar. As relações de família, de amigos, de tudo, não são por acaso. São depuração do mal que carregamos. E precisamos ter pessoas difíceis nas nossas vidas para que possamos buscar a resiliência, a manter a paz, a serenidade. É um exercício longo. Então, a natureza das vicissitudes, a natureza das provas que estamos tendo nesta vida, pode te levar a esclarecimentos do que já fomos, do que já fizemos. Cada um faça a sua reflexão. Vai ser castigado no seu orgulho, passando por humilhações, aquele que necessitar aprender a ouvir, a obedecer regras. Esse passará por humilhações. Eu lembro que o senador Públio Lentulus, que foi uma encarnação de Emmanuel, na reencarnação seguinte, veio como escravo Nestório. Então ele que, como senador, humilhava, como escravo, o que vocês acham? O que ele passou como escravo? Humilhou alguém? Mas foi muito humilhado, até amolecer o seu coração para a prática do amor. Então, se a pessoa é má, se é um rico avarento, como será a próxima encarnação? Então, ter a riqueza, ter a beleza, são provas dificílimas, muito difíceis, porque virão tentações de todos os lados, de todos os lugares, e a chance de falhar é muito grande. Não queiram passar pela prova da riqueza, da beleza, porque a chance de fazer coisa errada é muito grande. Aquele que foi duro para os outros reencarnará recebendo tratamentos também hostis, duros. Aquele que foi tirano reencarnará como escravo. Ainda há muita escravidão pelo mundo, de maneiras diferentes a que todo mundo imagina. Povos que são escravizados, governos tiranos que escravizam seus povos. Tudo isso é forma de resgate. O mau filho, o que não respeita os pais, é aquele que um dia passará pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso é aquele que reencarnará em trabalhos forçados. Então, meus irmãos, em Jesus, possuímos múltiplas existências, e essas múltiplas existências fizeram de nós o que somos hoje. E Paulo de Tarso diz: graças a Deus sou o que sou. Graças a Deus somos como somos hoje. Porque se estamos buscando o Evangelho, se estamos buscando os aprendizados, é porque queremos melhorar a nós mesmos. E se queremos melhorar a nós mesmos, não teremos mais tempo de olhar o que os outros estão fazendo. Desejo a todos
muita paz e estamos aqui às vésperas da Páscoa. Estou gravando hoje, é no sábado de Aleluia. Verão depois, mas mesmo assim, que o Cristo renasça nos corações, nas mentes, nos lares, nos locais de trabalhos, de todos que puderem assistir a essa palestra gravada e que possamos ter ambientes cada vez mais harmônicos, serenos, de paz, de harmonia e de prosperidade. Que Jesus esteja nos corações de todos vocês. Que assim seja.